Vamos ver. Acho que agora vai, né? Pinado. Como tá o som aí? Como está o som aí? Vamos ver se conectou. Parece que foi. Vamos tentar de novo. Chamando. E agora? Cara, tá muito lento o Insta, velho. Oi. Agora foi. E aí? Tudo beleza? Tá não. Cadê? Samantha, tá viva? Tá ouvindo? Fala comigo, responde. Agora voltou. Beleza. Esse Instagram tá que tá hoje, hein? Então, não tô. Tá bugadaço, Tive, velho. tive que sair e entrar acho que 2 vezes. Tá. Não, mas agora acho que Agora tá foi. normal? Ah, legal. E Parece aí, que tudo sim. certo? Tudo na paz. Vamos ver como Vamos lá fica, para né? Se mais cair a um gente dia? reinicia. Tá Acho bom. que essa é a aula 10, 10, 11, 12. Acho que é a aula 10. Aula 10, aula 8. Sei lá. Tá aí, né? Vai finalizar a segunda semana da série Saúde da Mulher. Então, conversar um pouquinho sobre amamentação. Um tema aí que as mães às vezes têm alguma certa dificuldade, né? Até Uhum. acho que, como é que se chama aqui? Peito duro, né? Peito duro. Leite duro. Falta de leite. Leite Tem um nome fraco? isso, né? Leite fraco. Cientificamente. É, a gente Leite chama fraco? de Tá. A gente leite chama de fraco, peito né? mais. Tá. Não, mas beleza, a gente vai descobrindo os nomes. Então vamos trazer aí, né, para discutir um pouquinho sobre a amamentação. E aí eu vou passar a bola Mas agora para você e vamos dar início aí. valeu. Mas antes eu vou finalizar a live de segunda sobre Ah, é, a gestação. outra. Isso, eu vou dar uma aceleradinha aí só Beleza. para a gente conseguir finalizar, para não ficar aí conteúdo pela metade, né? Então, falei bastante, né, sobre os profissionais que a gente precisa ter durante a gestação, que são essenciais para ter uma qualidade aí de gestação mais saudável, né? Principalmente por prevenção, né? De tantas complicaçõezinhas aí que a gente pode ter durante a gestação. E aí eu parei na parte do preparo para o parto, né? Preparo para um possível parto vaginal. Eu falo assim porque para as mulheres não acharem que se eu preparar, então é certeza que eu vou ter um parto vaginal. Não, não é. Não posso te dar essa garantia nunca. Uhum. Ninguém pode te dar essa garantia, né? Sim. Mas tudo que a gente puder fazer, com certeza, a gente vai fazer para preparar, para ter um possível realmente parto vaginal, tá? Mas Uhum. mesmo que não aconteça, que vá para uma cesárea, você ainda vai ter todos os benefícios de ter feito o exercício, de ter feito a fisioterapia pélvica durante a gestação, por prevenção das disfunções que eu citei, né? Disfunção urinária, os prolapsos genitais, ok? E aí, então, o que a gente faz nesse preparo para o parto? A partir da 32ª, 34ª semana, a gente faz um preparo do assoalho pélvico para a passagem do bebê. Então, o que a gente faz, né, nessa parte? A gente faz a parte de relaxamento, massagens perineais, porque a gente aumenta a flexibilidade, né, dessa musculatura, porque ela vai se distender, né, vai abrir ali os 10 centímetros, né, de circunferência, Hum. para o bebê passar. Então, para esse períneo se distender, ele tem que ter uma boa flexibilidade para não lacerar. Ou se lacerar, ter o menor grau possível, né? Geralmente a gente tem ali o primeiro, o segundo grau, é ok de reabilitar. O terceiro e quarto, eles já são um pouquinho mais prejudiciais, tá? Aí eles já pegam quase toda a região perineal mesmo. Já pegam quase não, já pegam mesmo o terceiro e quarto grau, tá? De Uhum. laceração. Então, por que eu preparo para o parto?
o assoalho pélvico, aqui é a nossa pelve, Tá e aí a gente diferente. tem aqui dentro. Ela tem uns órgãos hoje. A gente tem intestino, útero, bexiga. E quando tá gestante, ainda soma umas coisinhas a mais. Soma bebê, soma Nossa. placenta, soma o saco embrionário, soma o líquido amniótico. Então, isso tudo Uhum. é muita coisa. Dá quase uns 5, 6 quilos concentrados, né? Caraca. O útero, por exemplo, ele cresce cerca de 20 vezes o seu tamanho para o bebê caber lá dentro dele, né? Então, imagina todo o seu útero, né? Ele cresce, vai para cima e para frente no abdômen. Uhum. Aquele abdômen para frente é o útero que está empurrando ele. Então, Hum, olha quem está aqui na frente do útero, a bexiga. Por hum. isso que gestante tem essa coisa de ir toda hora fazer xixi, porque então todo aquele peso, tadinho, Em nela. cima. Tá. E aí atrás está o intestino. Por que que fica tão constipada a mulher? Porque esse Tá. útero também está pressionando, porque atrás é coluna. Não tem Aham. aonde, né, respirar esse intestino. Entendi. Então ele está sendo massacrado ali, amassadinho atrás e a bexiga na frente. Então Hum. todo esse peso aqui, até caiu minha bexiguinha aqui. Então todo esse peso, quem está sustentando? Assoalho pélvico. Se você não Entendi. tem um músculo aqui preservado, funcional, para você ter uma incontinência urinária, um intestino bem preso, outras disfunções também que a gente pode ter, até no pós-parto, porque imagina no pós-parto isso tudo para voltar ao normal, né? Uhum. Saiu o bebê, saiu placenta, ok. Mas você acha que saiu tudo, pronto. A barriguinha vai estar chapada, os órgãos já vão para todos os lugares? Não, Uhum. leva semanas aí para voltar esses órgãos, a involução do útero, que a gente chama, né? Que é ele regredir para o tamanho original. Então, Tá. tudo isso leva muito tempo. Então, é muito importante a gente ter isso tudo muito bem preservado, tá? Então, de preferência, a gente já fazer na gestação. Então, no preparo do parto, a gente vai fazer toda essa preparação para o seu períneo ficar o mais íntegro e funcional após o parto, ok? Uhum. Uma coisa importante da gente ter também é fazer, né, para levar no hospital quando for ter o bebê, é um plano de parto. No plano de parto tem todas tudo que vai ocorrer durante o trabalho de parto, todos os procedimentos médicos que podem ocorrer. E aí lá você pode escolher, ó, eu prefiro um parto vaginal, né? Então o que tá lá vai te respaldar de qualquer violência obstétrica, né? De Hum. uma certa forma. A gente não pode ter certeza que com aquilo não vai ocorrer, Sim, sim. infelizmente. Mas vai ser um respaldo para te assegurar. Então você vai falar o que você quer que faça, o que você não quer que faça nada com você e com o seu bebê também. Tá? Todos os procedimentos ali de colírio de prata, né, que pingava no olhinho do bebê, aquele Uhum. colírio, de aspirar o narizinho. Então, tudo isso, e na manhã a episiotomia, empurrar, sabe, a barriga da Ah, sei. mãe, isso tudo não pode. Isso, na verdade, de empurrar a barriga da mãe é uma violência obstétrica, tá? Tá. Então, esse plano de parto é muito importante você ler para ver todos os procedimentos que são executados e você escolher aqueles que você quer e aqueles que você não quer. Mas caso, claro, ocorra uma urgência, uma necessidade, eles vão fazer, tá? Uhum. Independente de você ter escrito ou não, porque é urgência. A função deles ali é salvar vidas. Então, isso não interessa no papel que vocês fizerem, tá? Quando for esse risco. Mas, de qualquer jeito, eles têm que te avisar, te informar. Ó, mãe, não tem jeito, vai ter que ir para uma cesárea, Tá. tá? Então, tem que ser sempre tudo muito bem informado para a mãe e para o pai, tá? Para o acompanhante, né? Que tá com ela. Um outro ponto importante de eu falar aqui, nessa época de Covid, é Hum. que a gestante que tem Covid não é indicação de cesárea, tá? Algumas pessoas acham que são, mas não, muito pelo contrário. Porque a cesárea, ela é uma cirurgia, né? Então, se ela tá ali com Covid e tudo mais, você tá abrindo você tá fazendo um corte, expondo ela muito mais a bactérias, tá? Então, se ela já Hum. tá com imunidade baixa, tá com Covid, é bem mais complicadinho, tá? Mais Tá. sensível aí a coisa. Então, isso não é indicação de cesárea em momento algum, tá? A gente Joia. não tem nenhum estudo ainda comprovando que passe para o bebê.
Então, qual a importância de fazer a fisioterapia durante o trabalho de parto, né? Você está tendo ali o seu trabalho de parto, as contrações e tudo mais. A fisioterapia, ela vai te guiar durante essas contrações, né? A fase latente e a fase ativa, efetiva de trabalho de parto. Então, cada fase vão ter os exercícios específicos, a hora que a gente vai falar, ó, vai para o chuveiro, fica em cócoras, ó, faz um pouquinho de bola para relaxar essa pelve. Entendeu? A gente vai sempre estar guiando para diminuir o máximo de desconforto que tiver, de dor, e até para dar uma acelerada nesse trabalho de parto, de forma natural, né? Então, tem vários exercícios aí que a gente pode ir ajudando para ir descendo esse bebê. Porque lembra que eu falei, né? Ele vai... Agora que eu tenho o pequeno aqui... ele vai descendo, ele está aqui na barriga da mãe, conforme para nascer, ele vai rosqueando, como se fosse um parafuso, né? Um parafusinho, ele vai rosqueando, 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 até descer pelo orifício mesmo ali, do canal vaginal. Tá. Então, dependendo da posição em que ele se encontra dentro da pelve, a gente fala, ó, faz tal movimento, que aí esse movimento vai ajudar a apagar, que a gente chama, o colo, para ele descer, e assim vai indo. Então, a gente consegue guiar bem e com isso a gente diminui o tempo de trabalho de parto, né? Que é muito importante. Vamos ver aqui no meu script. Ah, tá. E também a gente tem vários recursos não farmacológicos que ajudam a diminuir a dor. Como fazer exercícios com a bola, com o feijão, que o feijão, eu acho que eu expliquei, né? É uma bola mais achatadinha. E aí dá para a mulher deitada de lado, posicionar a perna por cima e ir fazendo mobilidades ali pélvicas que aliviam bastante. Tudo que for trabalhar, mexer bastante a pelve, alivia a dor. Porque a pressão está sendo exatamente ali. Então, conforme ela for mexendo, vai aliviando essas pressões, ok? Além de ajudando o bebê lá a descer. Então, a gente tem bola, a gente tem um momento certo que a gente fala para ela ir para o chuveiro, aquela água quente nas costas alivia bastante. Ou a hidro, né? A banheira, que ela entra também, e aí fica ali submersa com a pelve, que a água quente ajuda a relaxar a musculatura. Né? Então isso é muito importante. E a maioria ama. Sim. Tem umas que, dependendo do médico, né? Se o médico deixa, até na banheira tem. Porque ele acalma e relaxa tanto, e dependendo se evolui muito rápido, né? Se relaxou bem e evolui bem esse trabalho de parto, às vezes o bebê começa a nascer na banheira. Mas aí... Tem médico que deixa. Tem temperatura certa aí de quente? Sim, sim, tem que ter uma temperatura. Porque senão você vai queimar a pele, né? Então, é aquela temperatura de 35, 36. Nem quente, é bem morninha. Só pra aliviar mesmo dor. Não pode ter nem muito quente nem fria, né? Porque fria só vai dar frio nela. E isso não vai ajudar ali. E a gente tem o TENS. O que é o TENS? Ele é um aparelho de eletroestimulação, onde passa corrente elétrica. E a gente coloca ali nas costas da mãe, em pontos específicos, também que eles vão refletir diretamente ali na pelve para aliviar essa dor. E aí a gente coloca ali os fiozinhos, mas dá para a mãe andar, se mexer normalmente, tá? Porque ele é sem fio, né? Então dá para ela continuar os movimentos, caminhada, o que for. Só não pode misturar com água, tá? Por favor. Aí dá choque. E além disso tem os exercícios respiratórios. Por quê? Quando a gente está com dor, o que a gente faz? A gente começa a respirar hiperventilando. E quando a gente hiperventila, o que acontece? Fadiga a musculatura, cansa muito rápido, né? Então essa exaustão que dá não é bom. Porque a mulher, ela tem que estar condicionada, bem preparada ali, para conseguir todo esse trabalho de parto. Às vezes tem momentos, dependendo, né, em que momento que ela está da fase do trabalho de parto, ela consegue tirar uns cochilinhos. Às vezes 5, 10 minutinhos é o tempo dela se renovar. Mas, para a gente prevenir dela chegar nessa exaustão, a gente ensina as respirações corretas, sempre expirações prolongadas, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Isso já vai dar uma acalmada nela, tá? E vocalizar uma das coisas que tem saído bastante estudo hoje em dia, falando para quando vem a contração, quando vem a dor, principalmente na fase expulsiva, ela vocalizar O, I, E. Acho que é A, E, I, O.
A e O é certeza. Tem mais uma vogal que eu não lembro agora. Mas por quê? Quando a gente vocaliza, a gente relaxa o diafragma. E a gente tem o diafragma respiratório, né? Aquele embaixo aqui das costelas. E a gente tem o diafragma perineal. Então, quando a gente está vocalizando, a gente está relaxando esse diafragma perineal. Faz E aí, sentido. ele relaxando, né? Você tem uma melhora aí, descida também do bebê e alívio de dor. Sim. Então, por isso que em alguns filmes a gente vê as mulheres né? Ciências que gritam agudo, não é no agudo, né? É um A no grave. Tá. Então, Não, tem esse porque detalhe também. o pessoal que medita, né, é uma outra técnica que existe, é a frequência, é da musicoterapia, foi a aula que eu gravei para vocês. Eles usam o A e o OM, né, para fazer o tratamento. E ele usa como tratamento. Então, você emanar um mantra entra nessa frequência vibracional. Então, deve estar ligado aí. Mas E é sempre no grave que a gente faz, né? Mesmo o mantra, é sempre num grave, num tom grave. Além disso, os exercícios respiratórios, vocalizar, tudo isso vai acalmando a ansiedade, o nervoso, né? Porque lembra, adrenalina e ocitocina, né? Adrenalina, aquele estresse, né? Aquele medo da dor, do parto, da expulsão do bebê. E ocitocina, hormônio do amor, do relaxamento, do prazer, do bem-estar. Só um vai estar agindo no seu corpo. Não tem como os dois agir ao mesmo tempo. Por isso que é bom a gente acalmar. Lembra como se fosse uma garagem, né? Ou entra adrenalina na vaga, ou entra ocitocina. Tá. Então é bom a gente relaxar para a ocitocina entrar e agir. Ok? E aí, após expulsão, tudo mais, vem o pós-parto, né? Ainda falando ali da primeira live. No pós-parto, a gente faz a reabilitação perineal, porque depois que passou esse bebê, por mais que ele ficou íntegro e tudo mais, a gente tem que avaliar para ver se ele ficou funcional, como está essa sensibilidade, se ficou pontos de tensão, ok? E a gente precisa reabilitar. A gente vai dar o período, né, para reabilitar, mas a gente já pode passar exercícios respiratórios ou de ativação e relaxamento. Mas geralmente a gente dá ali umas 2 semaninhas até o médico liberar, tá? E a reabilitação do abdômen, né? Porque ele cresceu muito, né? De 20 vezes, né? O útero cresceu, expandindo o abdômen também. E aí ele teve uma possível diástase. O que é uma diástase abdominal? Deixa eu pegar aqui meu bonequinho para mostrar. Meu abdômen não dá. A gente tem um músculo reto abdominal, que ele é nesse sentido aqui. E aí, quando o abdômen está expandindo, crescendo aqui, às vezes ele afasta essa musculatura. E aí, no que ele afasta, de 2 a 3 centímetros é considerado fisiológico, né? Mais que isso já é considerado patológico. Patológico porque ele pode, não tem ainda muitos estudos confirmando, mas na prática clínica a gente vê que quando ele já está num período mais patológico, ele já acarreta dores nas costas, maiores constipações, perda de xixi, porque lembra, se o abdômen está fraco, as pressões intraabdominais que surgem vão para o assoalho pélvico, enfraquecendo ele também. Então, esse afastamento, a gente tem que fazer exercícios específicos para ele retornar e fechar. Tá? Então, mesmo que chegue ali no parte patológico, 3 a 4 centímetros, muitos médicos ainda falam que são cirúrgicos. Mas na prática clínica também a gente vê que a gente consegue reabilitar essa diástase e fechar esse músculo novamente. Tá? Tá. Então, a gente precisa fazer exercícios específicos. Então, no pós-parto não é, tô com aquela barriguinha, tal, vou fazer abdominal, vou fazer prancha. Não, de forma alguma, totalmente contraindicado. Porque se você tá com essa diástase, você vai fazer abdominal, você vai aumentar essa diástase. Porque você não vai conseguir sustentar o abdômen ativo, preso, levantar sem ele abaular. Então, no que ele faz essa abaulação, ele empurra mais ainda o abdômen para fora, isso você pode aumentar mais ainda a sua diástase. Tá? Então, precisa consultar fisioterapeuta pélvico, que é quem sabe avaliar bonitinho, e fechar com exercícios específicos, tá? Então, não é qualquer profissional que vai saber reabilitar e fechar. Lembrando que reabilitação é só fisioterapeuta que faz. Nenhum outro profissional faz reabilitação, ok? E essa diástase do músculo abdominal é muito mais comum e frequente em gestantes, né? Na gestação pode aparecer também,
devido a não ter essa musculatura também, uma força para sustentar, né, essa abdômen. E no pós-parto ela pode aparecer também devido à fase de trabalho de parto, né, a expulsão. Como você faz muita força intra-abdominal também, no período expulsível, muita flexão aqui de tronco, né, para empurrar o bebê, os puxos, né, que a gente chama, também pode gerar essa diástase abdominal, então ela vai aparecer só no pós-parto. Mas essa diástase, ela também pode aparecer em pessoas que têm a circunferência abdominal grande. Então, pessoas aí que estão acima do peso podem ter diástase, porque o músculo está ali se expandindo, barriga está crescendo, e provavelmente esse abdômen não é forte, essa musculatura não é forte, e aí no que vai esticando, vai abrindo também esse abdômen. Entendi. Tá? Então não é só gestante. Já peguei homens com diástase abdominal. Tá? Isso pode levar também a hérnia umbilical, né? Porque se houve um rompimento ali do músculo, a hérnia umbilical, que a hérnia, o umbigo é uma cicatriz, né? Então pode herniar. E aí também prejudicar. E aí talvez precise de operação, dependendo do grau que fica isso. Sim. Tá? E além de pessoas mais gordinhas, também pode aparecer em atletas. Geralmente normal. Aqueles atletas, tanto homem quanto mulher, que tem aquele abdômen trincado, se você for ver bem aqui a gente chama de linha alba, essa linha do umbigo até o processo tifoide, que é esse ossinho bem aqui, né, entre as mamas, né, tem um ossinho, e a pontinha final desse ossinho chama processo tifoide. Até a linha do umbigo a gente chama de linha... O que eu acabei de falar? Linha alba? Linha alba, isso. Travou aqui. Deu tilt. Linha alba. Então, se você olhar nos atletas, às vezes essa linha alba tá um buraco, tá um vão assim. Isso. Por quê? Eles estão com diástase. Então, lembra, um abdômen forte nem sempre ele está funcional. Sim. E aí esses atletas também podem estar com hérnia. Geralmente eles têm uma hérnia ali e nem sabem, né? Porque como o músculo tá ali para dentro, firme, mas ali no umbigo, se palpar, se eles fizerem uma flexão de tronco e palpar ao redor do umbigo, eles vão sentir uma bolinha. Tá. Que é hérnia. Então é muito perigoso nos atletas, tá? Lembra, funcionalidade é melhor do que estética. Nem sempre o que tá bonitinho ali tá ok. E mesmo o abdômen pós-parto, que vai estar ali flácido, né? A musculatura vai estar mais fraca, vai ter mais adiposidade também, que é a gordurinha. Para reabilitar, para melhorar, melhorando a postura, você vai ver que esse abdômen já diminui um pouco, né? Porque a má postura, a gente já projeta uma barriguinha para frente. No pós-parto, você ainda vai estar com aquela má postura, né? Então, a gente trabalhando, fortalecendo para endireitar a postura, já diminui um pouquinho essa barriguinha. A gente fortalecendo, fazendo exercícios específicos, já diminui mais um pouquinho. E aí, com alimentação, mais atividade física, tá? E depois, se quiser, se a barriguinha ainda não estiver legal, aí eu indico para fazer estética, tratamento estético mesmo. Tá. Mas antes de fazer estética, tem que passar por essa avaliação, fazer todos esses exercícios. Se não, você vai fazer a estética e não vai resolver. Pode até melhorar um pouco a aparência, mas não vai ser o suficiente. Porque é a musculatura que precisa melhorar. Não é a adiposidade ou pele ali. É primeiro o músculo, depois vem a adiposidade, vem a pele. Ok? Então, finalizamos essa parte aí de gestação da primeira live. Foi só para eu poder complementar e não deixar espaço aí em branco. Apesar de que tem muito mais coisas, dá para se aprofundar em todos eles, né? Mas eu tô trazendo aqui só para vocês conhecerem um pouquinho mais desse mundo de gestação, de assoalho pélvico, de períneo, o que é essa diástase que todo mundo fala, né? E eu acho que uma das primeiras vezes que apareceu na TV foi quando a Sandy teve o filho dela. O filho dela, não sei quantos anos tem agora, mas já faz uns anos, deve ter uns 3, 4. E aí ela teve diástase, só que aí falaram que ela teve que operar, tal. Não sei se ela chegou a operar, mas não precisava fazer operação. Mas aí eles acabaram divulgando, né? Diástase, tem que fazer cirurgia. E não é bem assim, tem que avaliar antes. Ok? Então vamos para a parte de amamentação. Outro mundo aí bem complexo, com muitas coisas. Que a gente, principalmente por
conta desse marketing que veio para cima da amamentação, tá? Então, é importante fazer uma consultoria, né, sobre a amamentação logo no pré-natal, né? Então, pré-parto, que a gente chama, né, antes de ter o bebê. A gente faz ali, geralmente, entre a 28ª, 32ª semana, porque não fazer tão no comecinho, porque senão lá pro fim a mãe, o pai já esqueceram que eu falei, e nem muito no fim, porque ela vai estar pensando mais no parto, né? Então tem que ser aí no meio da gestação, fazer esse pré-natal. Por quê? O que eu vou falar, né, no pré-natal sobre a amamentação? Se nem tô com bebê ainda, nem vou dar de mamar. A primeira coisa, assim, importante falar é sobre preparação de mama. Ai, mas eu passo bucha, mas eu esfrego a toalha, que é para dessensibilizar. E hoje em dia a gente já vê que não precisa fazer nada para mama. Ok? E nem tomar sol. Sol vai ser para você produzir vitamina D. Mas isso é no corpo todo que você precisa. Você não precisa expor as mamas, tá? O que acontece? Deixa eu pegar. Tem uma mama agora também. Não sei se vai dar para vocês verem. Dá. Aqui. Tá, né? Tá vendo esses pontinhos ao redor do bico, na areola? Tem umas espinhas, né? As mulheres olham como se fosse uma espinha. São glândulas de Montgomery. O que acontece? Elas produzem uma secreçãozinha que hidrata a areola. Então, é como se fosse um sebinho, né? Uma secreçãozinha que você vê que essa espinha, ela tem toda a areola. Então, ela já produz para hidratar. Então, você não precisa passar pomada, não precisa passar creme, não precisa passar nada. Porque ela já está produzindo a própria secreçãozinha que hidrata. Então, até banhos muito quentes não são indicados na gestação, porque vão secar e tirar, né, essa secreçãozinha natural. Além de que muito quente, numa mama, que está ali já meio que começando uma produção, aumentando de tamanho, não é muito confortável. Tá? Então, a gente não precisa fazer nada de preparação para as mamas, pessoal. Esquece pomadinha, esquece qualquer outra coisa, tá? Eu tive até uma paciente que ela tava com a areola dela toda machucada, porque ela começou a passar um creme para hidratar e deu alergia. Exatamente, eu não sei o que tinha nesse creme dela, que secou e deu uma alergia. Nossa, ficou toda machucadinha. Eu falei para ela, não passa mais nada. A única coisa que eu orientei, que poderia passar, é óleo de coco. Porque óleo de coco é natural e ele é antifúngico, antibacteriano. Então ele pode ajudar a amenizar porque estava machucada. Mas se não estiver machucada, não precisa passar ele, não precisa passar nada. Ok? E se a mulher toma banho quente desde jovem? Já afeta aí? Que mulherada gosta de banho quente, né? Gosta. Eu, particularmente, não faço parte desse pacote. Eu gosto de um banho mais friozinho. Mas não afeta em relação à amamentação, essas coisas, não. Mas um banho quente é sempre prejudicial, né? Então, ela pode, sim, ter um ressecamento na areola, no bico, mesmo independente de estar gestante, e causar feridas. Né? Tem pessoas, por exemplo, eu tenho alergia quando a minha pele está muito seca. E da alergia eu começo a coçar muito. Então, se eu tomo banho quente, eu saio do banho coçando as pernas porque resseca muito. Então, por exemplo, se alguém uma mulher também tiver isso, e tiver na mama a pele dela, porque a pele do braço, da perna, são diferentes, né? Sim. Não é igual. Então, se ela tiver essa pele mais sensível na mama, ela pode também causar feridas e machucados. Tá? Então, nunca é interessante esse banho muito quente, tá? Em nenhum lugar do corpo. Outro ponto também que a gente fala no pré-parto, no pré-natal, é enxoval. Que agora virou um boom de ir para Orlando. Bom, não agora, né? Porque a gente não tá podendo viajar, mas virou um boom de ir para Orlando para fazer enxoval. E aí você contrata essas mulheres, né, que já estão lá na loja, tal, já tem parceria com a loja para fazer descontos para você e levar tudo o que você não precisa. Básico. Então é complicadinho. Porque aí eu não falo o que você deve comprar e o que você não deve comprar, tá? Eu oriento a mãe nos prós e contras de cada item, e aí quem vai resolver se leva ou não é ela,
Porque isso não é algo que cabe a mim decidir. Mas eu oriento e ela vai saber qual é os prós dela comprar tal coisa e quais são os contras. Basicamente, assim, por cima, vou relatar porque é muita coisa, tá, gente? Então, bicos artificiais, né? No caso, mamadeiras e chupetas, a gente já sabe que, sim, existe confusão de bicos, sim. Ah, mas o filho da minha amiga pegou chupeta e continuou mamando. Que bom! Sorte dela e dele. Legal. Mas o que acontece? Pode sim ter essa confusão de bico e a criança começar a ir aos poucos desmamando ali da mama e querendo só chupeta. Porque a chupeta larga ali 24 horas com a criança. Então ela vai ter essa sucção que é um conforto para ela. 24 horas, não vai precisar chamar a mãe. Sim. Entendeu? Bem comum. Além de que? Exatamente. Porque criança, ela quer o quê? Ela quer algo que dê proteção a ela, né? Porque ela nasceu e tá no mundo ali totalmente diferente que ela não tá entendendo. Então, ela, com a chupeta, ela vai adorar e vai se acalmar, sim, com certeza, né? Mas o que acontece? Quando a gente tá amamentando, quando o bebê tá sugando ali no peito da mãe, a gente tá trabalhando 12 músculos faciais. 12. E quando ele está na mamadeira, devido o leite, o fluxo da mamadeira ser mais fácil, vem com maior facilidade, não precisa fazer nenhum esforço, a gente trabalha, sabe quantos músculos? Apenas 2. Nossa Senhora. Ou seja, todos os outros músculos vão ficar o quê? Hipotônicos, fracos. Sim. Porque não vai ter esse estímulo para ele trabalhar toda essa região facial. E isso não é só para sucção. Isso vai depois ajudar na introdução alimentar, na parte respiratória dele também, porque você vê que muitos bebês que usam mamadeira, chupeta, eles usam a boca para respirar, respiradores bucais, que a gente chama. Então isso, a longo prazo, vai causando um efeito dominó, que a gente chama, uma série de disfunções, tá? Mas, claro, não estou aqui para julgar. Quer da mamadeira, quer da chupeta. É cada mãe, cada pai que vai saber ali no vamos ver o que vai ajudar, tá? Mas o importante é, se ele tem orientação sobre tudo, ele vai ver que chupeta e mamadeira é o último do último que ele vai socorrer ou nem usar. Porque todas as outras opções que a gente dá vão ajudar. Geralmente já auxiliam para acalmar o bebê. Ok? E hoje em dia a gente tem outros substitutos, né? Ao invés de usar mamadeira. Tem o copinho, tem colher dosadora. Elas ajudam muito mais. E não tem aquele bico, né? Sim. Então na parte de enxoval também tem acessórios para a mama. Então aquelas conchas, bico de silicone, protetor de seio. Tem que tomar extremamente cuidado com isso, tá? Porque essa mama, ela vai estar sempre úmida devido ao leite. E uma região úmida, se você tampar com concha, bico de silicone, protetor, o que acontece? Mulher aí conhece bem. Quando você tem uma região úmida, você abafa. O que a gente tem lá embaixo? Candidíase vaginal. E na mama, a gente pode ter a mesma coisa, candidíase mamária. Tá? Porque é uma região úmida, aquele bico de silicone, concha, pode ter buraquinhos para respirar, pode falar que é anatômico, porque marketing, né, adora falar, não, mas é anatômico, é normal, imita o bico da mãe. Não, isso é tudo jogada de marketing, gente, não cai nessa, tá? Então, pode acarretar 1001 disfunções aí na mama que vão te trazer complicaçõezinhas e também efeito dominó. Se tiver uma, não tratar direitinho, pode levar outra e assim por diante. Tem uma coisa que eu acho bem interessante de comentar, que chama suspeitório. Eu não tenho ele aqui, mas dá para fazer caseiro. Então, mulheres que têm a mama muito grande, quando vai dar de mamar para o bebê, às vezes fica complicado delas segurarem a mama, colocar o bebê, posicionar. Precisa de muita mão, né? Tem uma paciente que fala que ela tem que ser Shiva. Shiva, né? Que tem várias mãos, os braços. Ela fala que nessas horas ela tem que ser Shiva, porque segura o bebê, segura a mama. Então, o que é esse suspeitório? Você pega a fraldinha do bebê, né? E aí você vai passar por debaixo da sua mama e prender na cervical. Então, ele vai sustentar. O suspeitório, ele vai sustentar a sua mama.
E aí você não vai precisar segurar a mama. Já é uma coisa a menos para você ter que sustentar. Aí nisso vai ficar bem mais fácil para o bebê mamar, pegar ali a sua mama, e você não vai precisar sustentar. E para ele também vai ser confortável. Então isso tem várias, agora no Instagram, várias páginas, né, de pessoas que fazem esse tipo de artesanato, né? Uhum. Artesanato. Tá. Então é só dar uma pesquisada em suspeitório. Esse, para quem tem mama grande, é ótimo, tá? Uma outra coisa importante também de falar é tipos de peito, né? Tipos de bico, né? De peito. Então a gente tem o invertido, deixa eu mostrar aqui. Ele não entra, mas invertido, ele é lá pra dentro, esse biquinho. Ele fica assim, não dá pra ver. Aí tem o normal, tem o biquinho. Tem aquele mais hipertrófico, onde o bico já é mais grosso e maior. Invertido. E tem o plano, que ele é liso. Ele não tem muito esse biquinho, ele fica reto aqui. Nossa. Então o que acontece nesses tipos? Tem uma variedade, né? É. Você sabia. Nossa, manjava. Não sabia os nomes, mas eu sabia que tinha esse tipo. Isso, então o que acontece? Os dois aí que a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor é o invertido, dá pra mamar, em todos dá pra mamar super bem, tá? Não é o bico não é o bico que vai te dizer se você vai conseguir mamar ou não, tá? A não ser que ele não tenha o furinho por onde sai o leite. Se ele não tiver esse furinho, aí sim você precisa fazer uma cirurgia pra furar ali pra sair o leite. Tá. Mas caso contrário, independente do bico que você tem, você consegue dar de mamar sim. O invertido, geralmente, quando o bebê mama, ele sai pra fora. Então, mulher aí que já amamentou, que já viu uma mulher amamentando, você vê que depois que tira o bebê do peito da mãe, esse bico tá maior, ele tá mais comprido. Então ele vai pra fora, porque ele entra lá pra boca, lá no palato, no céu da boca do bebê. Entendi. Ok? Então, ele é uma musculatura que tem uma flexibilidade, né? Então, o invertido, quando coloca ali na boquinha do bebê, ele vai pra fora, tá? As mães aí que tem bico invertido, depois eles podem fazer um teste também. E bico plano, também é a mesma coisa. Vai lá pra boquinha do bebê, ele vai esticar um pouquinho mais, tranquilo. O outro que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado é aqueles hipertróficos, tá? Então são aqueles que são mais gordinhos, assim, maiores e meio durinhos. Por quê? Para uma boa amamentação, o que tem que estar a região de bico e areola? Macia e flexível, tá? Para o bebê poder sugar e fazer todo o movimento ali para amamentar. Então, esses hipertróficos, às vezes, eles são muito duros. Então, precisa massagear bem, tentar deixar ele o mais molinho possível para o bebê pegar. E, às vezes, esses hipertróficos, por serem maiores, às vezes eles podem gerar um reflexo no bebê que chama reflexo de gag. Ele é um reflexo de ânsia, aquele sabe? Por quê? Por ele ser maior, ele às vezes vai meio que pro fundo da garganta do bebê. E aí, nisso pode gerar esse reflexo de gag nele. E aí tem que saber posicionar em outras posturas o bebê, né? Porque não tem só aquela convencional. Tem várias outras posturas, cavaleiro, invertida, para diminuir essa chance de ter esse reflexo. E ele conseguir mamar tranquilamente, ok? Então, fiquem tranquilas sobre o tipo de bico. Mas caso vocês tenham dúvidas, depois pode sempre mandar uma mensagem lá para mim. Ok? Então, no enxoval, tem 1001 coisas que eu falo para vocês. Então, o tipo de bomba, qual é melhor? A almofada de amamentação, não é qualquer uma. Também tem o tipo certo. Sutiã de amamentação também, ok? Então, há muito cuidado com o tipo de sutiã que você compra e o tamanho, o número do sutiã que você compra. Porque se eles gerarem qualquer pressão aqui ao redor da mama, e tem uns que são em triângulo, né? Que aí você tira aqui para o bebê mamar. Esses em triângulos, eles formam uma pressão aqui ao redor da mama, que isso pode obstruir os ductos. No que obstrui, você pode ter um ducto obstruído. Aí nisso não vai ter passagem de leite. Além disso, pode gerar outras disfunções, né? Que aí tem engurgitamento, mastite. Então tem várias complicações que podem ocorrer na mama. Então é importante conhecer cada uma por prevenção, não por medo, tá?
por pânico disso ocorrer. Não, mas por prevenção, para você saber, ó, eu tenho que sempre massagear, tenho que sempre ordenhar, tirar esse leite, não deixar essa mama cheia, justamente para você poder prevenir de qualquer disfunção. Que é uma disfunçãozinha que você tem, lembra, efeito dominó. Não tratou essa, vai e vai indo, ok? Sim. É o tamanho do rabo que a gente chama. Cada coisa que você não trata vai aumentando o teu rabo. Aí você não fecha a porta, você não consegue fechar a porta de tão grande que é o teu rabo. A maioria das coisas vão gerando efeito dominó. Se não tratou aqui, vai compensar de algum jeito e vai acarretando outras disfunções. Isso. A Vivi falou aqui, você vai comigo fazer meu enxoval quando eu for mamãe, sabe tudo. Com certeza. Pode me levar junto que eu faço. Maior prazer. Outro ponto importante para falar sobre amamentação é o colostro. Que algumas pessoas conhecem de nome, mas não sabem direitinho o que é o colostro, né? Então, o colostro, antes, às vezes ele pode aparecer durante a gestação, na mulher, a partir dali da 20ª semana, mas pode ser que ele ocorra só depois do parto, com a saída da placenta, tá? Mas é uma coisa que fica desencanada. Se aparecer na gestação, ok. Se não aparecer, ok também. Tá. Eu tenho uma paciente que, quando estava gestante, nas últimas semanas, ela estava na hidro, com o marido dela, num clima todo romântico e tal, mas eles estavam de biquíni, ela estava de biquíni, né? Ela estava de biquíni. E aí, quando ela tirou o biquíni, ela me mandou uma foto que tinha uma gosminha, assim, meio branquinha, amareladinha, nos 2 peitos. E aí eu falei pra ela, isso daí é colostro. Por quê? Como ela estava num clima romântico, de amor, de prazer, liberou ocitocina e esse colostro saiu. E também devido estar ali no quentinho da hidro, também aqueceu a mama, saiu esse colostro. Ela ficou toda preocupada, eu falei, fica tranquila, tá tudo certo. Então, às vezes, se isso aparecer, fiquem tranquilas. Só aparece em gestante? Ou qualquer mulher pode ter? Ah, tá. Não. A não ser que... Se a mulher tiver alguma disfunção hormonal, ela pode ter leite. Colostro não, mas ela pode ter leite. Beleza. Tá? Mas é isso. Eu já tive uma paciente que ela tinha disfunção da tireoide. Acho que foi por isso que você perguntou, né? Isso, tem disfunção da tireoide. E aí ela produzia leite. Saiu umas gotinhas. É isso aí. Mas beleza. Exatamente. Então, o que é esse colostro? Ele é mais amareladinho, mas ele é muito rico em proteínas, em gordurinha. Isso que vai fazer o bebê ganhar peso também nesses primeiros dias, né? Porque às vezes, logo que ele nasceu, ele já começa a perder um pouquinho de peso e de calor, né? Porque ele estava bem quentinho lá dentro. Aí, de repente, ele vem para uma temperatura bem mais fria. Então, ele perde bastante peso. E também porque ele está inchadinho. E aí, nos primeiros dias, ele desincha. Por isso que ele perde também esse peso. Então, isso é uma outra coisa legal de falar, que tem alguns estudos já agora falando sobre ordenha de colostro enquanto está gestante. Para mulheres que estão diabéticas, né? Porque aí tem a maior probabilidade do bebê nascer um bebê GIG, que a gente chama grande para a idade gestacional. Então, ele pode ter picos ali, né, de hipoglicemia. Então, a mãe dá esse colostro para ele já. Então, bebês GIG, PIG, pequeno para a idade gestacional, né, de baixo peso, PIG, e prematuros. Tá, mas beleza, foi mal. Então, PIG, GIG e prematuros, né, baixo peso ali também, eles são indicados a mãe fazer durante a gestação, ali depois da 36ª, 37ª semana, uma ordenha desse colostro, e aí ela guarda em seringuinhas, para quando o bebê nascer ela dá, para ajudar ele a não perder, a aumentar, na verdade, né, no caso, o peso, e no bebê GIG pro caso de hipoglicemia. Então tem uns artigos muito interessantes falando sobre isso. Tá. Para fechar a parte de pré-parto, tem os cuidados com como limpar os olhinhos, a boquinha, a linguinha também tem que limpar, o nariz. Tá? Então tem bastante coisinha para aprender, porque quando a mãe estiver com o bebê, ela já vai saber mais ou menos como manusear ele, como cuidar dele, tá? Do que ter o bebê no seu colo e você meio que perdida. Como que eu limpo isso? Como que eu faço aquilo? Entendeu? Então, pelo menos ela já vai estar, ela e o pai, né? Já vão estar já orientados do que fazer. Tá. Maternidade, então.
qual a importância ali, né, da gente também já ter esse conhecimento quando está na maternidade. A Golden Hour, o que é a Golden Hour? É a nossa hora de ouro, né? Que ela é primordial para o desenvolvimento do bebê. Então, o bebê acabou de sair de você, nasceu, ele já vem direto para o seu colo, né? Então, essas glândulas de Montgomery, que eu falei, essas espinhazinhas na auréola, elas produzem um cheirinho parecido com líquido amniótico. Por isso que o bebê também é atraído. Quando você coloca o bebê, acabou de nascer, você colocar na barriguinha da mãe, você vê que ele vai subindo, subindo e caçando a mama da mãe. Vê que eu fico impressionada, eu amo o corpo humano, acho maravilhoso. Então, ele já vem para o peito e também você já estimula precocemente a amamentação. E aí esse primeiro colostro, né, que ele vai tomar, é a primeira vacina dele, porque ela é rica em leucócitos, em anticorpos, que vão proteger o bebê. Então, no que ele acabou de nascer, ele está num ambiente, ele estava num ambiente totalmente estéril lá dentro, e aí ele foi para um ambiente totalmente, né, cheio de bactéria. Mas que esteja esterilizado, exatamente. O ar em si já está cheio de bactéria. Então, o que vai proteger ele vai ser esse colostro que ele está mamando e o cérvix, que é essa gosminha branca, que nasceu de parto normal, né? Essa gosminha branca que vai nascer dele, junto com ele. Essa massinha, sabe? Que nasce junto do bebê. Que antigamente a gente já colocava ali para dar banho, para lavar, para tirar essa gosminha branca. Não. Essa gosminha é como se fosse uma capa protetora para ele. Então, hoje em dia, a gente já deixa, às vezes, o primeiro, segundo dia sem dar banho, porque é mais tempo dele protegido. Entendi. Lá fora, na Holanda, na Europa, geralmente eles deixam o bebê com essa massinha e não dão banho até o coto do umbigo cair. Que geralmente leva aí uns 15 dias aí para cair esse cotinho. Nossa. E aí, com o bebê com essa massinha, reduz alguns dias. Às vezes cai antes. Por quê? Não tá ressecando, né? Sim. Porque você tem que limpar esse cotinho. E aí, se você passar água e tudo mais, com essa massinha, ele vai ressecando, secando, na verdade, e cai mais rápido. Tá. Então, aqui no Brasil, geralmente fica 1, 2 dias. Dificilmente alguém deixa para mais dias sem lavar. Mas pode ficar, porque aquilo ali não é sujeira, tá, gente? Pelo contrário, é uma baita de uma proteção. Então, quanto mais tempo você puder deixar nele, melhor. Porque ele não tem cheiro, não é uma coisa melequenta, porque ele seca. Ele só vai ficar, tipo, quando a gente toma sol e fica descascando, ele fica assim no bebê. Tá. Então, é uma baita de uma proteção. Aquilo, mais o colostro, tá? E o importante também dele vir pro colo da mãe é porque aquele contato pele a pele mantém o bebê aquecido. Então, vai diminuir a perda de calor dele logo ao nascer. Né? Tem alguns bebês que às vezes vão perdendo calor logo que nasceu, e aí tem que ir para como que chama? Para incubadora, para aquecer o bebê. Ele fica deitado ali na mantinha térmica, para a temperatura dele subir. Então, se ele for pro colo da mãe, que é um ambiente quente, e aí coloca uma mantinha em cima da mãe, vai manter ele aquecido, não vai precisar levar ele para longe da mãe. Sim, tá? sim. Então, além de produzir bastante ocitocina, né? Gera bastante ocitocina para a mãe, esse contato, esse vínculo, né? Então, é bem bacana. E aí, ainda nessa Golden Hour, tem o clampeamento tardio do cordão umbilical. Então, você vai cortar o cordão, clampear ele, só depois que o cordão parar de pulsar. Porque enquanto ele está pulsando, isso pode levar 1 minutinho, 2 minutinhos, é bem rápido. Mas o tempo do bebê sair e ainda pulsar, o que ele está fazendo? Ele está levando mais sangue para o bebê. E ele pode levar até 100 ml a mais de sangue para o bebê. Caraca, velho. Pesadinho. Exato. E 100 ml para o bebê está prevenindo o bebê de ter alguma anemia. Sim. Que também pode ocorrer. Então, é extremamente importante, tá? Só falta educar, né? Exatamente. Mas beleza. Precisa virar cultural isso, né? Porque, infelizmente, eu vi um estudo aqui falando do ano passado, né, de 2019, que de 76 países, incluindo o Brasil,
60% dos recém-nascidos não tem essa golden hour. No que nasceu, já vai lá, Já vai. clampeia o cordão, vai fazer os procedimentos no bebê, Já e aí vai dar o carimbinho. bebê pra mãe. É isso mesmo. Até dar o bebê pra mãe já passou a primeira hora, segunda hora. Então ainda esse número é bem alto. É bem alto. Então, o que vai acontecer também? O lostro, ele vem até geralmente o terceiro dia. Terceiro ao quinto dia, ele pode sair. Tá? Mas geralmente até o terceiro, ele já acabou. E aí vem o quê? A pojadura, que é a descida do leite. Tá. Ok? Algumas mulheres sentem essa pojadura, outras nem percebem que passaram por ela. Então, outra coisa importante é a livre demanda, né, na amamentação. O que é livre demanda? É quando o bebê quer, sim. Porque o peito, tem uma frase que diz assim, eu não lembro agora o nome do autor que falou essa frase, mas há muito mais no peito do que leite materno. E exatamente, o bebê nem sempre ele quer mamar. Às vezes ele quer um carinho, um afago, uma proteção, né? Porque ele veio no mundo assim, até os 3 primeiros meses, o bebê ele ainda tá meio perdido. Por isso que ele fica muito agitado, ele chora muito. Então é importante no pós-parto, desculpa, é muito importante no pós-parto a mãe ler sobre esterogestação, né? Gestação do lado de fora, né? Que a gente fala. Tá. Então é o bebê que nasceu, mas ele não está entendendo o que está acontecendo, porque antes ele estava num ambiente quentinho, protegido, ele estava sempre nessa posição encolhidinha, né? Tinha ali o ruído brando que a gente fala, que é o som do útero, né? Que na verdade é o som do fluxo sanguíneo que ele escuta, aquele shhh, que ele gosta, que a gente faz balançando o bebê, é o shhh, é um ruído brando, que é o som do fluxo sanguíneo que ele escutava quando estava na barriga da mãe, ou o som da batida do coração. Ele se acalma com esses sons. Então, a esterogestação é você tentar trazer o bebê para assimilar o ambiente de dentro da barriga da mãe. Tá. Ok? Isso é o que vai ajudar a acalmar ele nos 3 primeiros meses, tá? Então, você tenta fazer um ritual do bebê, porque rotina ele só vai entrar depois dos 3 meses, quando ele está um pouco mais maduro. Né? Já amadurecer um pouquinho mais, o desenvolvimento dele já está mais maduro. Antes disso, é tentar criar um ritualzinho, e aí tem várias técnicas também para ajudar a assimilar, né? A simular essa... como se ele estivesse na barriga da mãe. Tá. Eu vou tirar já algumas dúvidas, mas só para esclarecer, para finalizar, né? Então, a consultoria em amamentação a gente pode fazer no pré-natal, de preferência, ou no pós-parto, se ela não conseguir fazer no pré-natal. E aí tem as partes de amamentação com introdução alimentar, amamentação de volta ao trabalho, tem que saber como tirar leite, como armazenar, e o desmame gentil, tá? Que aí o desmame gentil vai em relação à mãe e bebê, né? Se um dos dois quiserem aí desmamar, tem que saber ser gradual, até também por conta da mama, das disfunções da mama, né? Porque você vai deixar de mamar, mas você vai ter que eliminar um pouco desse leite que está na mama, não pode deixar ela cheia, ok? Senão pode causar outras disfunções. Então vamos matar esses últimos minutinhos aqui com algumas dúvidas. Tem dúvida aí? Quem tiver escreve aí, senão a gente vai desenrolar aqui. Eu vou ler algumas que eu recebi, tá? Então, uma é bico rachado, ferido. O que eu posso fazer? Então, tem muita mãe que fica com fissura, né? Logo nos primeiros dias, geralmente, ou pode ser mais pra frente também, ter essas fissuras no bico, né? Da mama. Por quê? Por pega errada. Tá? Geralmente o bebê não tá pegando direitinho. Tem bebê que nasce com freno no limbal. É a linguinha, esse freinho embaixo da língua, curto. Aí isso segura a língua dele e ele não consegue projetar a língua para fora para fazer a sucção correta. E isso machuca muito o peito da mãe, ok? Precisa fazer o piquezinho. Mas aí precisa pegar um bom profissional para avaliar, ver se tem. E aí o odontopediatra que faz o pique. Isso.
A Vivi comentou aqui, você comentou sobre o laser? Ah, não, verdade, Vi. É tanta coisa para eu falar que precisa de umas 10 lives para terminar de falar sobre a amamentação. Boa, ainda bem que você me lembrou, obrigada. O laser é uma ferramenta que a gente tem que ocorre. Essas fissuras, essas lesões, o laser ele tem a parte de infravermelho, onde é para tirar dor, e vermelho, que é para cicatrização. Então ele é como se fosse uma pistolinha, mas ele é totalmente indolor, não tem nada prejudicial, tá? Com a dosagem correta, a gente faz nesse mamilo, por exemplo, com essa fissura, tira dor praticamente instantâneo. É maravilhoso. Ele tem uma ação, eu sou muito fã, ele tem uma ação muito rápida. Então, você, na mama que está fissurada, que está machucada, pelinha levantada, com alguma escoriaçãozinha, a gente faz a aplicação e instantaneamente ele já tira dor. E aí, também, para cicatrizar esses machucadinhos, a gente também faz a aplicação. E aí, ele rapidinho, em um dia no máximo também, ele já está cicatrizado. Ok? Então, não precisa ficar sofrendo, porque tem mãe que fica lá com o bico fissurado e aí dá só outra mama. E aí não mexe nessa. Sim. Né? E aí, às vezes, fica 2, 3 dias sem mexer nessa. Mas você precisa ordenhar, tirar esse leite, né? Então, aí isso pode levar a mastite, a outras complicaçõezinhas da mama. Então, não. Tá com fissura, tá com dor? Chama uma consultora em amamentação que tenha o curso, né, de laser terapia, que a gente chama, para fazer essa aplicação do laser, tá? Ele para qualquer ferida, cicatrizar, tirar dor, do corpo todo, né, parte ortopédica, o laser funciona super bem, tá? Eu sou uma fã número 1 dele. Ixi, acho que não dá para tirar mais dúvidas, né? Vai Tem molhar. um minutinho já. Tudo bem. Então é isso, pessoal. Caso alguém tenha mais dúvidas sobre a amamentação, me manda um direct. Quem tiver meu WhatsApp pode enviar também, tá? E para qualquer outras dúvidas, eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Tá? O importante é sempre a gente ter orientação de um profissional qualificado. Sim, essa é a frase para fechar, exatamente. A frase para fechar. E obrigado por todos que acompanharam essa maratona de lives com a gente, tá? Obrigadão, Kim. Por nada, agradecer a tua presença. Isso, a Amanda da Colômbia tá aqui com a gente. Tô louco. Falar espanhol daqui a pouco. Não, mas só para encerrar, a Sá encerra a série 20, mas provavelmente ela volta aí para falar dos outros temas com a gente. Amanhã tem outra live de maternidade, tá? E aí, semana que vem, na segunda e na terça, eu fecho toda a série 20 com a medicina chinesa, com a medicina oriental. E aí eu abro vagas para o treinamento SMTC, com desconto. Beleza? Então, agradecer a presença de todo mundo. E nos vemos amanhã, na live também. E é isso. Obrigada, Vivi, por aparecer e ajudar aí a lembrar. Valeu, Kim. Beijão a todos. Beijo. Tchau, tchau.